Vamos de enquete a respeito da final dessa edição do BBB e 0 surpresas. Ana Paula Renault tem 70,69, Milena 21,26 e Juliano 8,05. Havia uma expectativa de Milena herdar e outras torcidas, um grupo de pessoas que não gostam do jogo de Ana Paula, mas refletiu em números não tão altos assim, porque na notícia da TV Milena tem apenas 24,77, Juliano 9,38 e Ana Paula vencendo com 65,86%. E mesmo, por exemplo, eu votei em Milena aqui, gastei meu CPF, mas nitidamente Ana Paula vai ser a campeã dessa edição, não terá outro resultado a não ser esse. E aí, comentem sobre isso, é importante aqui para o canal e trago atualizações. A gente conseguiu o impossível. A gente conseguiu. O BBB 26 é eterno, gente. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Quando a gente